Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. E 2 anos e meio depois que eu iniciei esse canal aí, tem mais de 500 vídeos postados, uma cloud game da Ucrânia me chamou para ser um dos embaixadores da marca aqui na América Latina. Olha só que legal, né? Estou falando do Boosteroid, galera. Se você me acompanha nas redes sociais, seja ali no Instagram ou seja na aba comunidade aqui mesmo do canal do YouTube, você já deve ter visto a notícia, eu já fiz questão ali de compartilhar com vocês uma parte do e-mail que mostrava isso e tal, mas é muito legal ser reconhecido dessa maneira e é muito legal que eles tenham vindo me procurar e não o contrário, porque mostra que o canal, mesmo pequeno, mesmo estando postando menos vídeo, ele continua sendo muito relevante. O número de views total do meu canal não para de crescer e isso é bem legal. Tenho postado agora de 2 a 3 vídeos no máximo dentro de um mês. Quem sabe com essa parceria aqui junto com o Boosteroid eu aumente um pouco mais, né, essa frequência. Vamos ver ainda como é que vai ser, porque eles não estão me cobrando nada disso. Eles só querem que tenha uma frequência definida e tal. Esse número é eu que vou estipular para eles e não o contrário, que já ajuda bastante. Mas como embaixador da marca, uma das minhas funções também é ajudar a popularizar, né? Porque eu fiz uma entrevista com eles, que é o motivo desse vídeo. Então, assim, nessa entrevista eu tentei trazer várias perguntas, tá? São 5 perguntas que eu fiz, e uma delas tem a ver sobre o mercado aqui no Brasil. E com certeza esse movimento que eles estão fazendo em busca de pessoas relevantes para ser embaixadores da marca já é vislumbrando um pouco isso, tá? Então, assim, um outro motivo, né? A explicação aqui do Boosteroid, acho que é muito importante para quem não conhece Cloud Game ou para quem ainda não está ligado. Cloud Game precisa de acesso à internet somente, principalmente via cabo ou Wi-Fi de 5 GHz, galera. De 15 MB para cima. De 2.4 vai funcionar? Vai funcionar, mas nem sempre fica bom, né? Também você precisa ali de um controle, de um teclado, de um mouse, depende muito do dispositivo que você vai jogar o Boosteroid. Já vou falar um pouco mais sobre isso aqui na frente. Mas assim, Boosteroid tem um catálogo muito bom, tem vários jogos free to play e alguns ele funciona como GeForce Now. Você precisa da licença do jogo na Steam, na Epic ou alguma outra loja que ele tenha parceiro para você poder jogar. Se for um jogo free to play, tranquilo, né? Você entra lá, se cadastra e tá tudo certo. Mostrando um pouquinho aqui para vocês, esses são os dispositivos que o Boosteroid está disponível já. Então você consegue jogar no Windows 10, consegue jogar no Mac, consegue jogar no Linux, seja no Debian ou seja via RPM, por exemplo, Ubuntu, ou você consegue jogar até no Chromebook, né, que é, sei lá, de repente, se você é estudante, tem um notebook do Chromebook, você joga via navegador, é muito bom. Ele roda para Android, infelizmente o iPhonezinho aqui está de fora, mas ele roda pelo navegador. E também para Android TV, galera. Então, assim, o Boosteroid você consegue jogar em uma série de dispositivos, que é uma outra tecnologia ali que o Cloud Game traz pra gente, né? Você não fica preso ao teu console e à TV ou ao teu computador gamer e tal. Se você é um usuário frequente do canal, você já sabe de tudo isso. Mas é muito bom trazer esse contexto desde o começo para quem é novo, tá? Um dos preços aqui, vamos falar um pouquinho dos preços. Primeiro, o plano anual, tá, que é o recomendado, é 89 euros, mais ou menos 7,49 euros por mês. E o popular é 9,89 euros por mês, tá bom? Só que daqui você paga mensal e no Ultimate você paga o pacote inteiro, você já paga o ano inteiro, por isso que você ganha alguns descontos, né? Você vai ter acesso a todo o catálogo, você vai ter acesso à sessão ilimitada de jogos, vai ter acesso a 1080p com 60 FPS, todos os jogos compatíveis em todos aqueles dispositivos que eu mostrei, né? Compatibilidade com muito gamepad, inclusive Xbox Series X, One, Stadia, PS5, PS4, então é o padrão também de cloud game, né? Se o teu controle funciona se o teu sistema operacional reconhecer o controle, geralmente o aplicativo vai reconhecer também, tá? Tudo isso é muito seguro e eles não compartilham dados seu com ninguém e você não fica preso a nenhum contrato, tá? Então você pode cancelar isso quando precisar. E agora, esse é só um overview, né? O mais interessante, com certeza, desse vídeo tem a ver com as entrevistas. A entrevista que eu fiz foi... Essa primeira entrevista é uma entrevista de texto, tá, galera? Então, assim, eu fiz 5 perguntas, não tenho imagem para mostrar, mas vai ser bem interessante. E eles me responderam com a maior calma do mundo, foram muito legais e foram bem receptivos. Vão ter novas entrevistas aí, quem sabe eu consigo trazer eles para aparecer aqui no canal também, tá? Primeira pergunta que eu fiz é: como que a guerra da Ucrânia, deixa eu mudar um pouco aqui,
como que a guerra da Ucrânia impactou lá com eles, como que a Busteroid, né, o que ela sofreu com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E a resposta foi essa daqui. Quando a invasão em grande escala começou, a maior parte da nossa equipe estava situada na Ucrânia e mudou-se para a parte ocidental do país, para evitar o risco de permanecer nas cidades ocupadas ou que foram atacadas diretamente. No final do ano, no final do ano passado, os membros da equipe voltaram para Kiev, que é a capital da Ucrânia. Também tem 2 escritórios em Kharkiv que foram danificados por mísseis. Olha só, galera. Um cloud game passando por isso, né? É complicado. Guerra é um negócio horrível. E tem membros deles que se juntaram para as forças ucranianas e eles estão ali rezando para que todos eles voltem são e salvos e que consigam ali, né, trazer a vitória para o povo ucraniano, tá? Essa guerra é realmente muito triste, muito chato isso acontecer. E dá para entender que impacta todo mundo, né? Não é só questão política. Pô, uma empresa de jogos, cara, um monte de gamer sendo impactado pela guerra e tendo que lidar com isso, porque, né, não pode parar também, o negócio tem que continuar, é complicado. A outra pergunta que eu fiz tem mais a ver com a tecnologia. O que eles usavam? Se era cloud pública, se era servidores privados? E eles responderam que eles estão utilizando um hardware próprio deles, que é totalmente personalizado, que é implantado fisicamente. Então eles não usam nuvem pública. Muito legal isso. E não quiseram passar mais detalhes técnicos porque realmente é algo confidencial. Geralmente quando você cria teu hardware, quando você vai atrás disso, né, é algo seu. Mas é interessante saber que a Bright Cloud aqui do Brasil está indo por uma linha muito parecida. Então, parece ser o caminho certo, pessoal da Bright. Perguntei também a respeito de estatísticas. Quais estatísticas do Boosteroid que poderiam ser compartilhadas aqui no canal, né? A respeito das categorias, de número de players, essas coisas. Porque a gente tem essa curiosidade, né? A gente fica desde lá do começo da ABA e tal, do GeForce Now, a gente sempre fica tentando estimar quantos usuários eles têm, e olha só que número impressionante que a Boosteroid Cloud Game tem de usuários. Este ano eles passaram de 4 milhões de usuários, galera. É muita gente mesmo. 4 milhões é fantástico esse número. Hoje a Noir Cloud fez um post no Instagram dizendo que chegou em 40 mil. Então olha só a diferença, é absurdo. Eles já jogaram 2 bilhões 765 milhões 395 mil 168 minutos de tempo de jogo, que daí mais de 5 mil anos de tempo de jogo, galera. Olha que absurdo que é isso. Mais de um terço dos jogadores deles, dos usuários deles, jogam até 5 jogos e 21% joga mais de 10 jogos. Então, assim, os gêneros mais populares é ação, aventura, RPG e esporte. E esses 4 gêneros ocupam 80% de todo esse tempo de jogo que eles têm. Então, ó, jogo de plataforma ali não apareceu, tá ligado? Esses indies aí a galera realmente, aparentemente, pelo menos, não joga. Deve ter indie, lógico, dentro de aventura e RPG principalmente, mas enfim, fica ali algo bem importante, né? Próxima pergunta que eu fiz tem a ver com a integração com a Microsoft, mas eu fiz uma pergunta bem específica. Eu falei que eu era um entusiasta de aviação, né? E eu queria saber se o Flight Simulator, que consome muita CPU e muita GPU, iria estar disponível ou não no cloud game deles, quando tivesse essa integração funcionando. Eles falaram que eles ainda não têm nenhuma informação definitiva sobre os títulos que a Microsoft, né, que vai chegar na plataforma no final desse processo, mas que eles vão dizer que vão lançar com certeza os mais populares primeiro. Eu imagino que Halo, Forza e tal devam entrar. Eles ainda estão vendo também a parte técnica, então principalmente os títulos que estão na Steam ou na Epic vão ser os mais fáceis de ser lançados por primeiro, e depois eles vão procurar aí outros lançadores, talvez o próprio lançador do Game Pass. Não sei exatamente como vai acontecer, mas né, é de se esperar ali que a Steam, enfim, todos os cloud games também têm acesso à Steam. E por fim, a última pergunta, que foi quais eram os planos deles aqui em relação ao Brasil, se tinha uma data, se eles podiam compartilhar isso. E eles foram bem positivos, galera. Se liga aqui na resposta. Como já foi declarado pelo nosso CEO, eles não citaram nenhuma fonte, nenhuma matéria, tá? Eles têm planos de estender o alcance para a região da América Latina inteira. E esperam que seja ainda esse ano, ainda em 2003, Boosteroid tem chance de chegar no Brasil e na América Latina, galera. Mas eles lembram ali da situação da Ucrânia e inclusive pedem para dar uma folguinha para eles ali, porque é realmente algo pesado,
é algo que eles precisam se adaptar. Pô, é uma guerra, né? A gente está falando de um país que está sendo destruído, está sendo invadido, então realmente faz todo sentido esse apelo. De qualquer forma, eles deixam claro ali também que é difícil, né? Precisa planejar, precisa coordenar tudo isso e principalmente precisa financiar tudo isso. Mas olha só que interessante, planos da Boosteroid vindo direto da empresa afirmando que se tudo der certo, ainda esse ano, ainda em 2023, teremos Boosteroid na América Latina de alguma forma, galera. Espero que não seja com a parceria da Abia. Desculpa, Abia, gosto de vocês, faço o vídeo para vocês, vocês estão em contato, a gente está conversando. Mas assim, poxa, vocês já estão com o GeForce Now, né? Deixa que outra empresa aí, ou que a Boosteroid venha por conta aqui para a América Latina, de preferência com servidores no Brasil, que é o maior país aí, sem sombras de dúvidas, para esse mercado de game. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma entrevista muito legal, tem muito mais coisas para vir aqui para o canal. Se você gostou do Boosteroid, se você quer testar, o link meu tá aqui na descrição. Se você comprar, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o canal e vai estar ajudando eles a perceber que a América Latina tem muito espaço aqui para eles. Já está no plano, claro, mas isso é sempre uma forma de acelerar a vinda de todo mundo. Então clica no link, compra lá o Boosteroid, caso você queira testar. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos nessa, galera, porque tem muita coisa. Quero trazer mais entrevistas e não vai ser só com o Boosteroid, com certeza quero entrevistar outras clouds também, já estou em conversa com várias aí, vai ser bem legal. Te vejo no próximo vídeo e até mais.